Dos 4 evangelistas, João é o único que não narra a instituição da Eucaristia na última ceia. Ele fala da última ceia, traz elementos importantíssimos, mas não fala do momento em que Jesus diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, na última ceia. No entanto, ele dedica o capítulo 6, com 71 versículos, que se tornou o chamado discurso do pão da vida, ou capítulo do pão da vida. Jesus vai, de uma maneira muito pedagógica, trazendo para o coração daquelas pessoas que ali estavam, que de fato ele instituiria a Eucaristia. Assim, quando ele multiplica os pães e as pessoas correm atrás dele depois para comer novamente o pão, ele vai dizer: olha, vocês estão correndo atrás do pão que vocês comeram ontem e hoje têm fome novamente. Vocês devem se esforçar para comer o alimento que não perece e, pelo contrário, te dá vida e vida para sempre. E este alimento eu dou a vocês. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida. E nós sabemos, amanhã terá a oportunidade de refletir sobre isso, no sentido do Evangelho, que é a conclusão deste capítulo 6 do Evangelho segundo João. Pedro, na sua profissão de fé, quando todos abandonam o Senhor, menos discípulos, Jesus vai dizer: vocês também não querem ir embora? Porque esta é a verdade. Se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, não terão a vida. Aliás, é para isso que o Senhor veio, através do sacrifício da cruz, nos resgatar no amor de Deus, nos livrando do mal e nos alimentando com um alimento que nos mantém vivos para a vida eterna. É esta a verdade do que nós acabamos de ouvir. É esta mesma que levou a Saulo. Antes ele tinha certeza de que estava fazendo a coisa certa, até se encontrar com o Senhor no caminho de Damasco, e ali, de fato, ele percebeu que a sua vida ainda estava numa escuridão. E é exatamente através da oração e do batismo que Paulo volta a enxergar e passa verdadeiramente a enxergar o sentido da sua vida. Aquele sentido que Pedro também teria respondido ao Senhor naquele momento em que Jesus revela ser o pão da vida. Pedro vai dizer: Senhor, a quem iríamos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Em outras palavras, podemos dizer: Senhor, teria algum outro que a gente poderia ir atrás, que pudesse dar verdadeiro sentido à nossa vida? Não, é o próprio Senhor que veio ao nosso encontro e nos dá o verdadeiro sentido. Paulo o encontrou e de perseguidor passou a ser o maior difusor desta verdade. Temos hoje também a oportunidade de lembrar, trazer na nossa memória a pessoa do Padre Francisco, que hoje tem 1 ano do seu falecimento. Padre Francisco foi um desses que assumiu a missão no seu coração, colocou-se disponível em sua diocese de origem, que foi Pádua, onde ele se formou e foi ordenado sacerdote diocesano, não era religioso, que já teria por princípio essa questão da missionaridade. No entanto, ele, incentivado pela diocese, já que tinha muitas vocações, ele se colocou disponível. Veio para a América Latina, foi para o Equador, passou lá um período, depois veio para a diocese de Petrópolis em 75, e ficou até o ano passado conosco. 46 anos de ministério exercido, desempenhado em nossa diocese. Muitos de nós sacerdotes fomos orientados espiritualmente por ele na época de seminário, e depois como sacerdotes, sendo acompanhados, muitos doentes assistidos, muitos pobres acolhidos e alimentados, recebidos na igreja, e aí nós temos uma história
de vida em que este Cristo que o alimentou e que alimentou a tantos e que nos alimenta é o que dá o verdadeiro sentido. Agradeçamos por um dom doado e dedicado, né, à nossa diocese, né, e a tantas pessoas por onde ele passou. Sabemos que em Minas também, ele com frequência, né, estava lá também ajudando, então tinha vários lugares, várias frentes. Uma bênção de Deus, é o que nós rezamos como resposta ao Salmo de hoje. Ide por todo o mundo, a todos, pregai o Evangelho.